Boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui estamos nós para mais uma live, não é? Espero que vocês estejam todos bem. Vai ser uma noite incrível. E estou eu aqui, sozinho no estúdio, não é? Mas Robson Pinheiro vai participar com a gente. Ele está na cidade de São Paulo e Leonardo está cuidando de outros afazeres. E nós vamos ter, então, um bate-papo delicioso, inusitado, em que vão ser apresentadas coisas incríveis para que a gente possa ter uma noite sensacional. Mas antes, cadê os dedinhos? Vamos lá, vamos começar essa live alto astral para cima, porque ela sempre foi assim e sempre será assim. Vamos dar uma boa noite para Robson? Robson, boa noite! Gente, um prazer estar com vocês mais uma vez. Embora eu não esteja no estúdio, mas eu improvisei um estúdio aqui para falar com vocês. Tá. É isso Robson, eu fiquei sabendo aqui, me contaram que você tem uma surpresa maravilhosa para gente. E eu queria que você, antes de apresentar essa surpresa, falasse um pouquinho dela para nós. O que é isso? Como que aconteceu? E aí nos presenteasse com essa surpresa. Pois é, Marcos, isso na verdade foi uma mensagem que eu psicografei quando lançou o livro Os Néfilins. Eu estava no ar com o Leonardo, nós dois conversamos, e na hora que a gente estava conversando, as minhas mãos começaram a deslizar pelo teclado, e o Léo disse na ocasião que ele não via nenhuma palavra escrita, só símbolos escritos. E aí, enquanto o Léo falava, de vez em quando ele dava uma olhada assim de lado, e ele falou assim, estava um tanto de símbolos assim aleatórios. Quando terminou, aí ele disse que imediatamente já tomaram a consistência de palavras, né, do nosso vocabulário, e é uma mensagem de um dos filhos das estrelas. Foi exatamente no dia que lançou os Néfilins, né? Foi psicografada no ar mesmo, assim, durante a live de lançamento dos Néfilins. Então, eu gostaria já de ler, já de início, para que pudesse inspirar-nos na noite de hoje, né? Bem-aventurados todos os homens da terra que vibram em sintonias de paz. Somos seus amigos das estrelas, humanos como vocês, mas que habitamos mundos diferentes, e alguns de nós, dimensões também diferentes. Falo em nome de uma equipe imensa de seres que se interessam pelo bem da humanidade do planeta Terra. Estamos preocupados com o destino que o homem terreno vem imprimindo em seu mundo e suas vidas. O clamor de milhões de seres humanos em diversas latitudes de seu planeta sobe ao espaço e são captados por mentes mais adestradas e sensíveis. As ondas de rádio e programas de sua televisão, tanto quanto as informações divulgadas pelo Sistema Mundial de Comunicação, conhecido entre vocês como internet, são captados por instrumentos sensíveis a milhões de quilômetros do seu planeta. Estações de apoio localizadas no entorno do seu mundo retransmitem as informações e notícias de maneira que possamos nos inteirar do que está ocorrendo na superfície do seu mundo. Uma batalha está em andamento. Um conflito que já dura milênios está chegando ao seu apogeu. E não há como não nos preocuparmos com essas ocorrências que têm produzido angústia, dor e sofrimento ao sistema de vida do mundo Terra. Grandes massas de seres humanos do seu planeta sofrem, lutam entre si, num processo de destruição em massa que a cada dia se avoluma
com pouca esperança de diminuição, já que o motor principal desses conflitos é o desejo do poder sem discriminação, sem escrúpulo, a ânsia de dominar, de ter mais, de dominar as consciências e provar que uma das partes é mais poderosa e mais forte, produz o caos no seu mundo. Acreditem, em muitos mundos que conhecemos, esta história levou à destruição quase completa do sistema de vida, não fosse a intervenção de outros seres mais esclarecidos e mais experientes. Muitos de nós estão aí entre vocês, disfarçados em corpos semelhantes aos seus, caminhando pelas ruas e avenidas de seu planeta, na tentativa de barrar a destruição orquestrada pelos humanos do planeta Terra. De nossas bases localizadas em seu mundo, no fundo dos oceanos, ou em coordenadas altíssimas e protegidas pela situação climática, pelas geleiras quase eternas, ou nos entroncamentos de energia de seu planeta, vigiamos atentamente. Mas não se esqueçam que não podemos fazer aquilo que compete a vocês. Olha como é interessante. Não podemos fazer aquilo que compete a vocês. Acreditamos que já é hora de vocês se sobreporem às questões políticas, religiosas e filosóficas que os separam uns dos outros e darem suas mãos, se unirem num propósito maior, que é a superação da discórdia com auxílio à sua humanidade no momento de transição pelo qual vocês estão passando. Nós, os seus amigos das estrelas, nos unimos a vocês, os homens de boa vontade e mais conscientes, para auxiliar no que for possível. Por ora, materializados em corpos humanoides, semelhantes aos seus. Muitas vezes os confundimos, sem que saibam que estão lidando com emissários nossos. Mas podem nos conhecer através das ideias renovadoras que disseminamos e do trabalho que realizamos com qualidade de uma natureza inovadora, mas, sobretudo, pelo fato de que nossa tarefa é direcionada ao despertamento das consciências dos humanos. Muitos enfrentam problemas sérios quando se deixam distrair com disputas, críticas que a nada levam e por sistemas defendidos como se fossem a verdade única e total. Que continue assim quem quiser. O nosso foco é aqueles que querem sobressair e se tornar um dos nossos representantes em seu mundo. Um representante das forças que patrocinam a evolução, a fim de auxiliarmos a sua humanidade no processo de transição pelo qual está passando atualmente. E clamamos aos homens de boa vontade, em todas as latitudes do planeta, que se unam enquanto é tempo, pois ainda há tempo de salvar o seu planeta e muitos que estão abertos e preparados para dar o salto em direção ao infinito. Muitos locais em seu mundo estão sob intensa observação. São localidades onde já está determinado que haverá mudanças graves e onde a população passará por um estágio de sofrimento intenso. Nesses locais, estamos colocando nossos amigos das estrelas em posição estratégica para estudarem como faremos para auxiliar, sem interferir, nas provas pelas quais escolheram passar. O que tem de vir, virá e não tardará. Mas a vocês, homens da terra, não estão sozinhos. Estamos juntos, os filhos das estrelas e os filhos da terra, aqueles que se sintonizam com a proposta de renovação e preservação dos valores conquistados pela humanidade. Não esperem ver nossas naves
singrando os céus do seu planeta por agora. Uma ou outra poderá ser avistada em momentos necessários e em missões urgentes. Por ora, resolvemos nos materializar, nos corporificar entre vocês, diretamente, de maneira que nos confundam com seres da sua própria natureza, a fim de intervirmos de maneira mais intensa e direta, sem causar comoções. Mas em breve, será necessário que nos avistem de uma outra maneira. Para isso, dependemos da autorização do comando de base dos guardiões planetários. Somente eles têm autoridade para nos permitir um aparecimento mais intenso quando for a hora e quando for necessário. Mas já estamos entre vocês, caminhando pelas ruas, atuando nos gabinetes de seus governos, na tentativa de frustrar os planos de destruição e sabotar as intenções dos representantes das trevas em dominar as consciências dos homens. Estamos entre os mais simples, entre as pessoas que têm condições de influenciar muitas mentes e que têm um histórico de trabalho que justifique nossa companhia e nossa parceria. Cada vez mais, nossa presença será sentida e pressentida, mas somente percebida por aqueles que têm sensibilidade para ir além das aparências e perceber uma ação que atinja a mente, os conceitos e abra o pensamento humano e sua consciência para a nova etapa de progresso que virá e os prepare para as lutas que serão necessárias passar a fim de que vocês se libertem dos grilhões que os prendem às coisas mesquinhas e às disputas sem sentido que distraem sua atenção da verdadeira batalha que está sendo travada no seu mundo. Não há vitória sem lutas e nem glória sem trabalho, muito trabalho. E o momento agora é de muito trabalho, pois inicialmente visamos libertar as mentes da hipnose coletiva, dos sentidos e da distração causada pela sua mídia, sua política e pelos homens que manipulam as massas. Logo mais, virá a outra etapa do processo de libertação, um trabalho mais direto junto a vocês. Em todo o mundo terra, grupos se reúnem para formar núcleos de auxílio à sua humanidade nos momentos críticos de transição. Esperamos fortalecer esses núcleos, a fim de formarmos uma rede mundial que ofereça condições para nós agirmos em conjunto, pois o mundo precisa e vocês merecem que a Terra prossiga sua trajetória evolutiva e progressista rumo aos mundos mais experientes da Via Láctea. Paz e felicidade aos espíritos da Terra. Em nome dos Filhos das Estrelas, sou eu, Inimar Talan das Pleiades. Ô, Robson, né, era eu que estava com você nessa psicografia. Eu me lembro o computador... Só esclarecendo que eu estou tomando água e não vinho, tá, gente? Mas que fosse. Mas, Robson, era eu que estava com você nessa psicografia. Eu me lembro muito bem como isso aconteceu. A gente estava fazendo o bate-papo, o tampo do seu computador estava baixo, né? E você fazendo o trabalho de psicografia. E eram sinais, como se fossem... Conversando com o Léo ao mesmo tempo. E conversando, eu me lembro desse episódio. Achei muito legal. Nossa, interessante. Pois é. Bom, olha, a mensagem, a surpresa que você nos deu foi bastante apropriada, porque ele falou aí de todas as coisas, né, que nós estamos pretendendo conversar e também de todas as coisas que nós estamos vivendo, né? E tem a ver com o tema da noite, né? Isso. Uma batalha em andamento. Em andamento, né?
E a gente estava hoje colhendo alguns dados, Robson, e a gente viu que esse processo, né, ele teve um incentivo, por dizer assim, logo naquele episódio que marcou a história do nosso planeta, que foi aquele incidente lá, aquele atentado às Torres Gêmeas. E logo depois, então, o desencadear de tantas outras coisas que foram comprometendo a nossa história, a nossa sociedade, né? Mas a partir daquele episódio, a gente teve o entendimento de que havia algo novo, diferente, dentro desse processo voltado ao desrespeito, à violência. Recentemente a gente teve a pandemia, né? E por aí nós estamos caminhando até chegar ao nosso país. E uma das coisas que nós vamos, como é que eu vou colocar assim? Nós vamos mostrar de uma maneira bastante expressiva é o quanto esse processo, essa batalha tem englobado as nossas vidas, né, em todos os setores e como todos nós estamos envolvidos nesse processo. E vamos ressaltar também, pessoal, vocês que estão aí conosco, as nossas experiências aqui no Instituto, na clínica, principalmente essa semana em que episódios, né, assim, que fugiram ao nosso controle, nos pegaram de surpresa e, para a nossa surpresa também, nós resolvemos, vencemos esse desafio e começamos a entender de uma maneira muito prática o que o Barão de Mauá, né, nos mostrou na última live com relação às questões que nós iremos enfrentar a partir de hoje. Isso a gente quer mostrar para vocês porque a maioria das pessoas acha, assim, a grande parte das pessoas entende que quando a gente está num projeto como esse, questões que possam tentar barrar a continuidade desse projeto não existem. Elas existem e elas são extremamente complicadas da gente resolver. E o mais interessante essa semana, que a gente vai poder mostrar para vocês, dentro desse projeto de montagem, elaboração e entrega do Encontro Mundial 2020, nessa semana em especial, nós tivemos desafios incríveis que estão ainda em ebulição, em andamento, né, Robson? Mas que a gente está em equipe, com diálogo, usando a criatividade, o bom senso, revertendo isso em ganho, em crescimento, tanto para nós, como para as pessoas, como vocês, que estão aí com a gente nessa empreitada. É isso, Robson? E o grande desafio nosso, Marcos, que eu sempre falo, e até comentei um pouco antes com você, é de não transformarmos um desafio numa guerra. Então, às vezes, você pode resolver muita coisa com diplomacia. Guerra nem sempre se resolve dando ao adversário aquilo que, às vezes, ele quer muito. Ele quer o primeiro lugar, ele quer aparecer. Então, nós não podemos dar os louros para o adversário numa hora de desafios. Porque o grande lance de uma guerra espiritual, sobretudo, é você poder transformar o inimigo em amigo ou parceiro e não piorar a situação com ele. Então, nós precisamos, primeiramente, de um direcionamento. O direcionamento é um foco, não perdermos o foco diante da batalha e nem transformar a batalha numa guerra desnecessária, porque às vezes não estamos preparados para a guerra, mas a gente está preparado com a diplomacia e com o diálogo, que são os primeiros elementos que nós podemos utilizar. E isso que eu estou falando para vocês que estão nos ouvindo, e estou falando para a nossa equipe também, na base aí em Belo Horizonte, né? Então, durante o desafio, nós precisamos de um direcionamento. Isso se chama tarefa-alvo. Uma
alvo. Nós não podemos perder o motor, o motivo do nosso trabalho, porque muitas vezes o desafio que vem não é uma guerra, é uma distração do alvo nosso. E às vezes nós perdemos porque nós damos mais atenção à distração do que ao alvo. Esse é o direcionamento. E precisamos de uma direção espiritual responsável. E isso nós já temos, né? Então, veja bem, esse direcionamento, focar na tarefa que é o alvo e solucionar o outro de maneira pacífica através do diálogo e através de ações. E muitas vezes os desafios que vivemos e que nós chamamos de batalha, de guerra, às vezes não são isso, são aquilo que o espírito Vatabi chama muito propriamente de treinamento militar intensivo de alta performance. Então, nós estamos inseridos neste programa de treinamento militar intensivo de alta performance. Quando nós nos conscientizamos que estamos em treinamento, que essas coisas que muitas vezes chacoalham a gente é um treinamento, na hora você já se coloca no seu lugar de aprendiz. Opa, então não vou me deixar levar por essa situação, porque estou treinando. É um treinamento intensivo, militar, né, de alta performance. E se eu estou treinando, ora, então eu vou passar neste treinamento. Eu não vou me entregar de qualquer jeito. E quando a gente fala em batalha, é bom que a gente tenha até uma visão mais ampla da coisa, né? Então, desde algumas décadas, há algum tempo, que nós estamos observando a história da humanidade, o nosso caso particular não é diferente da história do mundo, né? E o nosso mundo de hoje, quando fala em mundo, é bom as pessoas pensarem que o nosso mundo não é o mesmo mundo dos nossos avós. O nosso mundo não é o mesmo que foi descrito pelos historiadores, né? E nessa época, principalmente essa época de coronavírus, ela apresenta um marco inicial na estrutura de poder global. É uma forma medonha mesmo de dominar, manipular, que está por trás de tudo, né? A fim de estabelecer uma nova ordem mundial, enquanto a multidão se deixa mergulhar no mundo virtual, através da fascinação que a tecnologia pode causar e das possibilidades de interação. Então nós vamos ver aí a hipnose, o processo de domínio, o processo de vigilância intensivo com tecnologias novas, o cruzamento de dados de CPFs, PICs, drones, chips, tudo isso faz parte de um mundo novo que nós vemos uma tentativa de dominar, de cruzar informações, de ter o homem na sua mão. A pandemia, então, pode ser até considerada como um marco desse processo que ocorre no plano espiritual, que é o processo reurbanizatório global, né? Quando ocorreu o processo inicial, quem segue as aulas do Colegiado de Guardiões da Humanidade, quem está na nossa plataforma, já sabe bastante que nós discutimos exaustivamente, né? Antes do processo de reurbanização geral do planeta, foi feito um processo em toda a Europa, como um dos continentes mais antigos. Então, nós tivemos marcos. Tudo que ocorre no plano extrafísico de um país, de um continente ou de um planeta, repercute na Terra, de alguma maneira. Então, quando foi movimentada toda a parte extrafísica da Europa, né, nós tivemos na Terra, o primeiro momento, a queda do Muro de Berlim, como o primeiro marco de que estava sendo esvaziado os umbrais da Europa. Depois nós tivemos a formação da Comunidade Europeia, a criação do euro, dentre outros marcos, né? Agora, quando o assunto é a reurbanização total do planeta Terra, vem agora o processo de pandemia que envolve todos os países do mundo, né? Todos os países, né? Cada vez mais, após, né, a gente entrar nesse milênio, né, vários marcos têm ocorrido em forma de desastres naturais, né, que acabaram por impactar as vidas de milhares de pessoas. E, gradativamente,
essas situações assumem a proporção quase bíblica, mesmo, podíamos dizer, apocalíptica, né? A gente pode pensar assim, o Robson está delirando, mas vamos ver aqui, o Marco citou superficialmente alguns casos que ocorreram logo no início, mas nós vamos ver que logo no início, né, do nosso milênio, já em 2004, nós tivemos um super tsunami na Indonésia, né, em dezembro de 2004, né? Então, um dia depois do Natal, um tsunami de magnitude 9,1, né, na escala 10, que formou lá no Oceano Índico e chegou a atingir 13 países. Então, imagina, esse tsunami teve 37 mil mortos, 226 mil feridos. Depois disso, nós tivemos, isso foi 2004, 2005, né? Numa manhã qualquer do mês de agosto, olha que estamos em agosto, e não queremos que repita isso, né? De 2005, uma tempestade tropical se formou, né, nas Bahamas, chegando no litoral dos Estados Unidos, e a cidade mais atingida foi a New Orleans, que abrigava a maioria de 1.800 vítimas a 2.000 vítimas daquele desastre. 2005 ainda, em outubro de 2005, né? As cidades do Paquistão e da Índia foram devastadas por um forte tremor. O terremoto tirou a vida de 75 mil pessoas naquela região. Depois, 2008, o ciclone de Mianmar, né? Um dos mais violentos, né? Mais de 1 milhão de pessoas desaparecidas. 2010, terremoto no Chile, né? Que vocês se lembram, né? Mais de 800 mortos, 800 mil desabrigados, foi um caos. Janeiro de 2010, né? O terremoto do Haiti, né? Então, outra coisa que, digamos, chacoalhou a humanidade. Depois veio o tsunami do Japão, de uma magnitude extraordinária e deixou uma tragédia de 17 mil desaparecidos, de mais de 20 mil casas destruídas e por aí afora. 2013, tufão das Filipinas. Imagine a situação que foi alarmando, devagar, chamando a atenção que algo diferente estava ocorrendo. Depois, 2017, furacão Harvey, lá nos Estados Unidos, em Houston, né? Matou 44 pessoas, 1 milhão de norte-americanos tiveram que deixar suas casas. Depois, ainda no ano, o furacão Irma, em 2017 ainda. Imagine como as coisas foram acontecendo em várias partes do planeta. 2009, precursor de tudo que ocorreu, a pandemia da gripe, né? A primeira pandemia de gripe do século XXI foi relatada no México, né? E varrida com o hemisfério norte em suas ondas todas, né? A responsável era a tensão daquela novela em torno do H1N1 que vocês devem se lembrar, né? Aí nós vamos ver que tudo isso parece que algo está acontecendo. Então, quando chega agora a pandemia, isso nos lembra que os maiores problemas que enfrentamos são de natureza global, né? Quer seja pandemia, mudança climática, terrorismo, comércio internacional, todos são problemas globais e que só podemos abordar, né? E cujos riscos só podem ser mitigados de forma coletiva. Então, parece que o homem hoje, Marcos, não sabe onde vai, né? Uhum. E se a gente for, as previsões mais otimistas apontam para um futuro que afeta a vida de todo mundo. E veja bem, e no meio disso tudo, crescendo a rivalidade entre a China, os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, e tudo isso está envolvido. Ora, se o mundo está passando por severas transformações, está sendo chacoalhado em sua intimidade, a vida das pessoas também. Nós somos impactados. O que ocorreu hoje no Instituto Robson Pinheiro, né, hoje não, esta semana, na verdade, né, com os nossos servidores, são coisas que ocorrem com todo mundo. Isso é o mínimo diante do que ocorre no planeta.
E eu quero a atenção dessas pessoas, de todo mundo, mas também da nossa equipe, para pensar que o que acontece conosco não tem nada a ver com ataque energético, espiritual. Muita coisa é falha nossa. São coisas que deixamos de ver a tempo. Deixamos de ver na hora certa, por qualquer motivo que seja. E, de repente, você tem que resolver de forma emergencial aquilo que não deu atenção na hora certa. E por mais que nós às vezes temos a nossa participação, porque somos humanos. Nós temos a limitação. E se o mundo está passando por essa avalanche de coisas, Edgar Cayce, em 2008 para 2009, no livreto dele, Profecias Modernas, ele escreveu que nenhuma família, nenhuma instituição não seria afetada pelos acontecimentos que estavam à frente. Não deixariam, né, de ser afetados. Não deixariam de ser. E Então, Robson, pode terminar. Eu falei demais, né, Marcos? Não. Então é o seguinte, é que nessa ação, né, que nós estamos movendo aqui no Instituto com relação a essas questões que nos visitaram, foi unânime o entendimento de que essa sempre foi a proposta do colegiado, foi sempre o que os espíritos apresentaram para nós, nas várias instituições que compõem esse projeto, né? Mas que essencialmente, com mais ostensividade, nós deveríamos usar de sinceridade, verdade e franqueza. Por quê? Porque o mundo está inundado de fake news, né? Nós hoje somos chacoalhados o tempo inteiro com informações que vêm tão bem embrulhadas, tão bem engendradas, que dificilmente a gente descobre uma inverdade ali. E às vezes a gente se detém sobre esse aspecto, como o Robson disse muito bem, lendo a mensagem do Irmão das Estrelas, perde o foco e nos direcionamos para um lado totalmente indevido em função daquilo que a gente objetiva alcançar. Nós estamos, sim, vivendo situações aqui no Instituto em função da demanda de trabalho e de algumas questões também que passaram por nós despercebidas, mas que são questões naturais, não podem ser habituais, mas são naturais dentro desse processo onde todos nós estamos envolvidos de ebulição emocional, psíquica, e a ênfase com que a gente está direcionando isso a vocês todos é para que vocês compreendam, entendam que vocês fazem parte desse projeto. Vocês são peças essenciais com as quais a gente conta para a gente poder solucionar esses entraves e sair vencedores. Nós todos, vocês que estão aí sempre nos apoiando nas lives, em tudo que a gente faz, e nós aqui do colegiado e do Instituto Robson Pinheiro. E aí vem, então, diante de tanta transformação, tanto desafio que você enfrenta na sua vida, eu enfrento, as empresas enfrentam, a própria instituição, eu não sei se vocês já imaginaram isso, que é algo que a gente, vez ou outra, fala aqui, mas acho que tem tempo que não falamos, são os desafios para se manter uma instituição que faz trabalhos de auxílio humanitário, de resgate da dignidade humana. É muito comum a gente falar entre nós assim, o trabalho que a Clínica Joseph Kleber faz é um trabalho gratuito. Mas vocês já pensaram que para manter esse trabalho gratuito, você tem que pagar as despesas de água, de luz, de funcionários, isso no mínimo, né? Para vocês terem noção. Então, as instituições também têm seus desafios. Você tem o seu desafio aí no seu dia a dia. E o mundo tem um desafio. E para resolver isto, para solucionar esse desafio, que ao mesmo tempo é um impulso para a gente trabalhar, é um impulso para nós mudarmos, o que o sistema evolutivo do planeta Terra preparou para nós? Será que a humanidade irá se renovar através de uma biogênese?
uma nova biogênese? Será que vai ter que recomeçar tudo, uma estrutura de corpos físicos, de cérebros, de células? Ou será que o desafio para enfrentarmos a situação e fazermos essa grande transição será uma nova psicogênese? Será que nós teremos que nos reinventar, que repensar a maneira de pensar a vida? Será que passa por uma nova formação conceitual, uma nova formação psíquica, uma visão psíquica mais ampliada, para que possamos não só entender o desafio do outro, mas o desafio do planeta Terra como um grande organismo vivo, sensível, e que tudo que nós fazemos e que nós passamos ressente no planeta Terra, repercute no planeta Terra, porque somos todos, você e eu, toda a humanidade, partes integrantes deste organismo chamado planeta Terra. Então, será que nós vamos iniciar um processo novo da humanidade? Precisa de uma biogênese, precisa que algo aconteça a nível global, a fim de que modifiquemos a estrutura física nossa, ou aproveitarmos a estrutura existente e produzirmos um parto mental, um útero psíquico, para que possa gerar uma nova maneira de ver, reinventar a forma de relacionar com o mundo à nossa volta e com os seres humanos, que nós estamos vendo acontecer. De vez em quando a gente vê alguma coisa que está em andamento na humanidade planetária, até mesmo fisicamente, porque nós estamos, de alguma maneira, influenciando o clima da Terra. O clima ressente e derrama sobre nós uma série de situações e repercussões que afetam a vida humana. O corpo tem que se adaptar a isso, mas se a mente não associar às mudanças, se a mente não transcender a isto que nós já estamos habituados, e se não transcender, a natureza vai fazer com que as coisas ocorram a fim de chacoalhar a nossa mente e quase fazer um parto do novo homem, um parto de fórceps, e não um parto natural, porque nós não estamos ainda acordando para isso, não é, Marcão? É verdade. E enquanto você estava colocando essa sua observação, eu me lembrei de um trecho que está presente no prefácio do livro O Fim da Escuridão, em que o Ângelo Inácio fala bem próximo do que você apresentou aí, e eu queria ler esse trechinho para enriquecer ainda mais o nosso bate-papo. Então ele fala assim: agora, porém, chegado o momento de limpeza decisiva do globo terrestre, de caráter energético, mental e psíquico, a reurbanização geral do mundo extrafísico tem ocorrido mais intensamente, de forma mais acentuada, determinada, metódica, de modo a erradicar os focos de enquistamentos de matéria mental profundamente arraigados nas comunidades além-físicas, o que naturalmente gera repercussões no mundo dos encarnados. Então, é interessante como essas apreciações que nós estamos fazendo aqui agora entram em ressonância com aquilo que você leu no texto do início da nossa live e a proposta apresentada pelo Ângelo Inácio no prefácio do livro O Fim da Escuridão. Porque depois ele começa a discorrer sobre as transformações não só externas, né, geográficas, climáticas, nem também somente sobre as questões políticas, sociológicas, científicas, mas nas transformações biológicas e psicológicas do ser, ou seja, da nossa transformação, da adaptação orgânica do nosso corpo
para as transformações frequenciais que o planeta está processando e vai continuar processando. E é muito interessante quando eu estava lendo isso, porque eu me lembrei de de uma pergunta específica que Kardec faz aos espíritos sobre reencarnação. Ele fala assim: qual é o objetivo da reencarnação? E os espíritos falam, entre várias coisas, intelectualizar a matéria, né? Melhorar essa psicogênese, transformar, adequar esse corpo a situações que porventura ele irá enfrentar no decorrer do seu ir e vir dentro do planeta Terra. E automaticamente, se há uma alteração biológica, né, anatômica, molecular do nosso organismo temporário, que a gente chama de corpo físico, há de existir também uma transformação psíquica, inclusive para carregar esse corpo. Então, todas essas provocações que nós temos recebido e que vão intensificar ainda mais nesse processo de relocação, de redistribuição dessas almas a setores específicos onde elas podem se desabrochar e crescer ainda mais, e podemos, inclusive, nos incluir nisso, né? Existe todo esse processo dessa adequação, dessa melhora fisiológica, biológica, paulatinamente essa melhora e esse aprimoramento psíquico e emocional que nós temos a obrigação de fazer, porque geneticamente esse processo vai estruturar-se pelas leis da própria genética em si. Mas o psiquismo é o princípio inteligente da criação que vai reger. E o princípio inteligente da criação somos nós, né? Não é interessante isso, Robson? Pois é. E nós vamos ver que para essas mudanças, não só o homem tem que se modificar, mas existem mudanças gerais no panorama do nosso mundo que precisarão se modificar. Diante desse novo marco, da nova realidade que estamos vivendo, os governos terão que se reinventar. E até que eles façam isso, os governos do mundo se reinventem, cheguem à conclusão que não está dando certo desse jeito, virão à tona os desrespeitos, os abusos, né? Tudo isso vai ficar mais evidente, né? As questões da corrupção mais evidentes. A indústria vai precisar se reinventar. O modelo atual está completamente falido quando se considera o mundo, né? Com a pandemia ou sem ela, o modelo, afinal, está falido, né? O comportamento das pessoas, das nações, dos homens, terão que ser reavaliados. Depois que nós sairmos de nossas casas, depois das quarentenas pelo mundo, nós teremos que sair um dia para as ruas. E aí teremos que reavaliar nosso comportamento, reinventar a forma de nos relacionar. E aí a grande pergunta, será que está em curso o reset da civilização, tal como a conhecemos? Nós teremos que, de alguma maneira, redefinir a nossa caminhada. E a mensagem que eu li no início dá para a gente uma esperança, Marcos, que vejo que, em determinado momento, esse ser das estrelas escreve: muitos de nós estão aí entre vocês, disfarçados em corpos semelhantes aos de vocês, caminhando pelas ruas e avenidas do seu planeta, na tentativa de barrar a destruição orquestradas pelos humanos da Terra. E aí ele fala das bases que estão no fundo dos oceanos, nas cordilheiras altíssimas, protegidas pelas geleiras eternas, né? Nos entroncamentos de energia, eles estão aí com suas bases vigiando diuturnamente a humanidade da Terra. Então, eles falam que nós não estamos sozinhos. E enquanto a gente está olhando para o céu, vendo se vai ver um disco voador aqui ou ali, eles já estão materializados entre nós. Eles já estão corporificados entre nós com forma humana, agindo em nosso meio, e nós estamos tentando focar para fora, e eles já estão aqui, e nós não percebemos. Quer dizer, em meio a toda essa transformação, nós estamos sendo visitados, nós estamos sendo amparados,
nós estamos sendo influenciados pelos seres das estrelas que estão aqui há muito tempo e agora de maneira muito mais intensa, né? Porque eles têm que chegar chegaram a um acordo de que não adianta simplesmente aparecer nos céus do planeta, porque isso não vai transformar ninguém. Isso não vai transformar. A pandemia que assolou toda a humanidade, assola, não transformou o homem. O homem não ficou melhor com isso. Apenas a pandemia é como a dor, né, que serve para medir, né, o grau que nós desviamos, né, dos projetos existenciais. Então, nós precisamos redefinir, inclusive, nosso conceito de espiritualidade. E a única opção, a mais objetiva para oferecer aos estudiosos do psiquismo humano, aos espiritualistas em geral e aos materialistas a respeito deste processo todo que ocorre no plano extrafísico, é apontar, às vezes, os efeitos das reurbanizações, mostrar os fatos de modo indireto, excludente, por intermédio das consequências, nem sempre sadias, ou daquilo que a gente chama de reciclagens sociais, com as repercussões que afetam as vidas das pessoas, como no caso da pandemia. Nós precisamos mostrar isto intensamente. Eu tenho para mim, Robson, que a pandemia, eu sempre falo que funciona como uma grande educadora, né? E não é a pandemia que vai redimir a humanidade, porque se assim foi essa a proposta, sinto em dizer, basta a gente passar o olhar bem superficial com que a gente tem vivido as questões no nosso país mesmo, não precisa nem ir para fora, né? O nível de intolerância, de agressividade, de ânsia de poder que as pessoas estão se arregimentando, e a gente não precisa nem dizer em setores específicos, né? Essa praga, essa verdadeira pandemia emocional está se espalhando em todos os setores da nossa humanidade, em níveis diferentes, mas promovendo estragos tão grandes quanto as pandemias do ponto de vista mundial. E é interessante também a gente poder observar que o processo de fraternidade que a gente sempre fala e tanto fala no meio espírita e espiritualista, ele objetiva, fazendo com que isso seja despertado em nós, para olhar para as estrelas com essa perspectiva, porque é justamente o que esses filhos das estrelas, é dessa maneira que esses filhos das estrelas olham para nós, com um sentimento de fraternidade, entendendo que nós fazemos parte de uma grande família. É claro que aqui na Terra existem pessoas que ainda estão levando as coisas num nível de superficialidade tão grande e de uma mesquinharia tão grande. Aqui mesmo na live, eu estou vendo aqui alguns comentários de algumas pessoas que eu fico assim, meu Deus, quando é que esse processo vai tocar a mente e o coração desse indivíduo, não para aplaudir pessoas que, como nós, estão tentando fazer alguma coisa, porque nós estamos tentando mesmo. Se a gente não dissesse isso, a gente seria hipócrita, mas existe uma enormidade de outras pessoas tentando. Quando é que essas pessoas vão se sentir tocadas, no mínimo, para transformarem a sua vida? A gente não está querendo que você se torne um indivíduo extremamente destacado na sociedade por fazer alguma coisa com relação ao seu próximo. Mas pelo menos dar uma olhada mais carinhosa, mais atenta, mais afetuosa e mais inteligente para si mesmo. Não perder o seu tempo e não fazer que as pessoas percam o tempo delas também em situações que demonstram imaturidade e infantilidade a um ponto que ninguém merece dó, mas eu diria assim, poxa, você é digno de pena, né? Mas o que eu acho mais interessante nesse aspecto, Robson, e em vocês que estão aí, é que mesmo assim, diante dessas questões, o olhar desses seres e o processo de troca que eles veem imbuídos é algo assim excepcional. E isso fortalece, acende,
né? Dá um clarão maior à nossa esperança, nos dá um entendimento do que as coisas, de como as coisas estão acontecendo. E só para terminar, essa semana eu estava conversando com uma amiga minha do Nordeste e a gente estava comentando as situações que a gente está vivendo aqui no país, né? E ela virou para mim e falou assim: nossa, Marcos, tem hora que eu fico tão entristecida porque eu não consigo entender onde essas pessoas querem chegar. E aí eu brincando com ela, falei assim: eu sei exatamente onde essas pessoas vão chegar, né? Elas vão chegar em uma região, em dimensões espirituais tão complicadas, porque elas vão ter que fazer todo um investimento em direção a elas mesmas para retirar todos esses enganos e engodos que elas estão promovendo na coletividade. E ela me perguntou uma coisa: Marcos, você ora por eles? E eu falei assim: ainda não tenho essa condição, não. Eu não tenho essa condição de orar por eles, não. Eu peço a Deus que os proteja, mas orar por eles eu ainda não tenho essa condição. Porque eu não consigo ainda ter o entendimento de como alguém pode caminhar numa estrada tão desengrenhada de valores positivos e não acordar, não entender que não é esse o caminho, que não é essa possibilidade. E não perceber os estragos que essas pessoas vão fazendo nas vidas de todos nós, né? Então eu falei com elas: eu peço a Deus que promova o despertamento dessas pessoas, mas ainda eu não tenho condições de orar por elas. Mas me mantenho atento ao que eu estou fazendo e persistente, porque eu já sei para onde essas pessoas vão. E não preciso ser onipresente, onisciente, não preciso ser Deus, né? Já está pré-determinado por elas mesmas e já é apresentado pelo Evangelho, como o Robson traz para a gente, às vezes, de uma maneira tão brilhante. Já estabeleceram aonde está, né, o tesouro dessas pessoas. Aonde está seu coração, lá está seu tesouro, né? Ou onde está seu tesouro, lá está seu coração. Pouco importa nesse processo, mas o fato é de que nós estamos assistindo momentos peculiares e graças a Deus que grande parte das pessoas, e a gente pode afirmar que sim, grande parte das pessoas tem apostado nesse lado, nessa perspectiva de trabalho em conjunto, de agir dentro das condições que cada um tem para poder fazer as coisas acontecerem passo a passo, porque o que nós vemos aí são ações de seres da sombra, seja lá o que for que a gente queira dar, ações desesperadas nessa eminência de um processo de mudança no qual eles não estão com a menor vontade de se modificarem. Lembram da questão da psicogênese, da biogênese? Lembram? Nessa adequação de frequência, eles vão ser, então, levados por si próprios, né, a situações para rever o posicionamento de cada um deles. E é isso aí, Robson. Vamos lá. Pois é. E a gente pode entender, Marcos, que tudo isso afeta a vida até mesmo das cidades espirituais. Lembra de quando você falou das lives aí das cidades espirituais? O movimento dessas cidades modificou-se completamente, porque eles estão se preparando. Também existe uma reurbanização extrafísica nas cidades e nas metrópoles espirituais para receber a multidão de seres que vêm da Terra, para receber aqueles que irão reencarnar na Terra. Então, esse movimento que ocorre, o plano extrafísico nunca esteve tão ativo, nunca esteve tanto em movimento quanto agora. Por isso, talvez a nossa live tenha o nome, né, não é uma guerra que nós estamos vivendo, mas nós estamos vivendo uma batalha espiritual, um movimento nas regiões espirituais. E isso repercute na dimensão física, na nossa família, na nossa saúde, na nossa sensibilidade espiritual, que modifica completamente nos relacionamentos nossos. E nós percebemos, então, que tudo isso acaba influenciando para que o ambiente ou a ambiência em que nós vivemos também se modifique. Porque se impacta sobre o ser humano, o nosso ambiente físico também é afetado. Então, nós temos, né, por exemplo, as benfeitorias que se realizam de um e outro lado da vida. Isso vai impactar no psiquismo, na forma da pessoa ver a vida, na forma de se relacionar. Tudo isso
é impactado por esse movimento intenso que está ocorrendo no plano extrafísico, né? E não tem como você ou eu, não tem como ninguém ficar fora deste movimento. Ninguém. Então, é o momento de a gente conscientizar disso e entrar de cabeça nesse movimento de transformação da humanidade. E o interessante, Robson, é que esse processo, ele desperta a atenção de uma coletividade de espíritos que a gente não consegue nem imaginar, né? E também, quando a gente tem um olhar desperto para essa situação de forma específica, a gente começa a perceber que, por mais que as coisas estejam um tanto quanto mais desafiadoras, existem mãos invisíveis aí trabalhando intensamente para colocar as questões no lugar, mas na proporção e na condição que a gente tem a condição de suportar. Porque tem uma coisa muito interessante também, que os extremos, eles criam dificuldades, né? A coisa menos feliz é a coisa muito feliz, no nível em que a gente se encontra, nesse processo de adequação psíquica, biológica, energética, espiritual, os extremos, eles nos fazem entrar em conflitos ainda maiores. Então, nesse caso, no estágio em que a gente está se movimentando, e sobre a ação desses espíritos que estão aí trabalhando invisivelmente, o essencial é que a gente se mantenha numa postura do meio, para que a gente possa fazer as avaliações sensatas, inclusive sobre o fruto das experiências que a gente está adquirindo. Quando a gente ressaltou o início da nossa live, que a gente queria evidenciar os desafios que nós estamos vivendo aqui internamente no Instituto, no colegiado, era para justamente, além de favorecer o nosso próprio fortalecimento, nos mostrando como pessoas hábeis ao trabalho, mas também com as suas deficiências, contar com a solicitude e com o trabalho parceiro das pessoas que acreditam nessa tarefa. Porque essa tarefa não é nossa. A tarefa é de todo aquele que abraça esse processo. E o interessante, Robson, nesse aspecto todo, é que na medida em que a gente foi conversando com as pessoas, né, dentro disso que a gente está conversando, nós vamos recebendo os apoios, né, e também propostas de solução para o que nós estamos vivendo. Então, gente, mais do que nunca, nesse momento em que a gente vive, tão intenso, tão interessante, nós não devemos desviar o nosso olhar dessa enormidade de seres oriundos do nosso planeta e também de outras estrelas que estão conosco aqui, não resolvendo os nossos problemas, né? Mas nos ajudando a encontrar soluções. E como o Robson disse muito bem, todas as cidades espirituais, todas as colônias espirituais estão em ação o tempo inteiro, desenvolvendo atividades, palestras, seminários, encontros, levando indivíduos. No início do livro aqui, O Fim da Escuridão, no segundo capítulo, que se chama O Chamado, a gente vai ver justamente isso, né? Um ser, um dos imortais, convidando a todos, encarnados e desencarnados, encarnados em desdobramentos, numa grande assembleia para mostrar um projeto, um movimento de ação onde todos poderiam dar a sua contribuição, porque a força do trabalho estaria baseada, pautada em cima da diversidade, das diferenças e das experiências diversas que cada um tem. Então é esse o momento e é essencial que a gente use dessas prerrogativas, como o Robson muito bem ressaltou aqui, para que a gente possa, passo a passo, ir modificando essas questões, porque o externo, por si só, dentro da lei dinâmica do progresso, por si já está se modificando. E nós temos, então, que nos inserirmos dentro desse movimento, avaliando, nos colocando, nos posicionando, de forma a encontrar o nosso caminho e nos posicionarmos diante desse processo de redenção humana, que é a proposta maior dentro da transição planetária e reurbanização extrafísica, né? E todos, sem exceção, todos nós estamos envolvidos nesse projeto. Marcos, eu queria falar uma coisa que muitas vezes as pessoas, mesmo no âmbito espiritualista,
talvez por não aprofundarem os estudos e ficar na superficialidade, né? Muita gente gosta de ler romances, ficar inventando coisas e tudo, e não entendem que todos nós estamos inseridos no contexto de uma batalha espiritual. E seja ela no âmbito espiritual, seja ela no âmbito profissional, no âmbito social, isso justifica o que a mensagem, né, no lançamento dos Néfilins falou. Eu estou com a mensagem aqui na minha frente, ela fala assim: não há vitória sem lutas, e nem glória sem trabalho, e muito trabalho. Né? Não há vitória sem lutas. Então, as pessoas que estão inseridas à frente de um movimento de despertamento da consciência humana estão lutando também. Porque a maior luta que nós encontramos, por incrível que pareça, não são os problemas externos, são as questões internas, são daqueles que dizem que estão defendendo a espiritualidade, daqueles que dizem que estão do lado do Cristo, que formam, né, um núcleo de resistência muito grande. Lembrando que esse mensageiro, né, no lançamento dos Néfilins falou, não há vitória sem luta, né? E aí ele fala que daqui a pouco virá um novo processo, uma nova etapa no nosso processo de libertação. E se a gente pensar nisso, tem muita gente que acha que vai parar por aqui a questão da pandemia e tudo bem. E esquece, veja o que eu falei antes, aí, logo depois da introdução, citando o que aconteceu com a humanidade de ano a ano, né? Os eventos que foram balançando a humanidade até chegar nesse âmbito de algo que ocorreu mundialmente. E vocês acham que vai parar por aí? Claro que não. Isso é para preparar a gente para que a gente possa enfrentar os desafios e amadurecer o nosso psiquismo para as coisas boas que virão mais tarde. Mas, por hora, o planeta Terra tem que ser encarado como se fosse uma mulher grávida que estivesse prestes a dar à luz e que está sentindo as dores do parto, para que a Terra possa, daqui a pouco, fazer nascer, trazer ao mundo o novo homem e uma nova humanidade. Só que até que nasça esse novo homem, essa nova humanidade, nós passaremos por situações que são desafiadoras no contexto mundial e também no contexto espiritual, familiar. Ninguém, nenhuma família ficará isenta de participar dessa luta, mas que tal nós não piorarmos a coisa com a nossa maneira de pensar e de dizer e de falar? Porque a gente às vezes está sofrendo uma luta e transforma a luta numa batalha. Nós estamos numa batalha e transformamos numa guerra. E às vezes a natureza da luta depende do olhar de quem está lutando. Eu lembro daquela música, Marcos, que a gente cantava na sociedade, que eu gosto muito dela. Lutar, 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 sem fazer o inimigo. Vencer, vencer se for preciso, não pisando nos vencidos. Cantar, 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 não se esquecendo dos que choram. Orar, 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 pelos que de nós não gostam. O voo fica mais lindo quando é plena liberdade. Se das asas faço abrigo e abraço meu amigo. Se das asas faço abrigo e abraço meu amigo. Oh, 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 oh. Deixa eu ir neste voo. Oh, 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 oh. Deixa eu ir neste voo. Quer lutar sem fazer o inimigo. Vencer se for preciso, mas necessariamente não pise no vencido. Né? Cantar, mas não esqueça daquele que chora. Né? Orar, sim, mas principalmente por aqueles que não gostam da gente. E esta é a caminhada, este é o desafio. E esse é o desafio
para mim, para a equipe nossa, do Instituto Robson Pinheiro, do Colégio de Guardiões, não transformemos nossos desafios em batalhas, não transformemos nossas batalhas em lutas e não transformemos as lutas em guerras. Vamos olhar a dimensão dele e vamos ver se o nosso olhar não é por demais dramático para ver maldade e o mal em tudo, porque às vezes, e isso é da natureza humana, nós temos a tendência de dramatizar tudo. Ai, foi muito difícil a semana. Não, foi uma semana como qualquer outra. Você que é fraco, você que não está preparado, porque se nós estamos aqui, nós temos capacidade de lidar com isso. Ah, mas que teve um desafio aqui, eu não estava preparado para ele, eu não tinha... Logo foi difícil? Não, você não preparou para ele. Então, não dramatize aquilo que não precisa de drama. Que tal, ao invés de dramatizar, de achar que a coisa está difícil, que está complicada, problemática, a gente não emprega a nossa inteligência. Kardec não falou intelectualizar a matéria, vamos usar a inteligência para solucionar isso. E nós vamos ver que o que virá depois sempre é melhor do que estava antes, daquele evento que nós dramatizamos. Então vamos deixar de ser dramáticos também, gente. E vamos ver, será que eu estou me preparando mesmo? Eu fico pensando, até mesmo, isso aqui é um recado direto à nossa equipe, né, que trabalha conosco. Muitas vezes o pessoal acha que estamos num desafio desse e daquilo. E eu pergunto, será que essa turma nossa que está aí no estúdio está ouvindo, estudando os ensinamentos do colegiado? Será que vocês, será que o Mike, Luciana, Marcos, Israel, os meninos estão estudando o que já foi dito no colegiado? Porque muitas vezes o que a gente está enfrentando já foi dito. E como a gente às vezes não dá atenção ao estudo, a gente trabalha e não se dá o tempo de mergulhar no ensinamento, a gente assusta com as coisas. Será que você que me ouve, você que está em casa, que está ouvindo essa live, você pode voltar um pouco atrás, as lives primeiras que nós fizemos, eu, Marcos, Leonardo, e você verá que muita coisa que nós dissemos está ocorrendo agora. Está em pleno andamento. E às vezes a gente fica superficial, corre para uma live, para outra, de outra pessoa, de outra, e não aprofunda naquilo que foi dito e se surpreende, né? Dramaticamente, porque, ai, gente, que turma boa para dramatizar, igual essa turma do planeta Terra, do ser humano, né, Marcos? E tem uma coisa, Robson, que é muito interessante, é que nesse sentido a gente vira uma folha levada pelo vento, né? Um apanhado de informações sem nenhuma utilidade. Não se faz absolutamente nada que presta com aquele emaranhado de informações. E fica alguma coisa tão distante da possibilidade de se construir algo positivo, que a primeira reação que o indivíduo tem, conscientemente ou não, é desacreditar do potencial dele. Quantas e quantas vezes eu ouço pessoas, tanto aqui me movimentando nas instituições, né, seja na Casa de Everilda, na própria clínica holística Joseph Kleber, na Aruanda, assim, as pessoas chegam e falam, nossa, que trabalho incrível que vocês realizam, como eu me sinto bem ouvindo vocês dizerem, mas também me sinto tão incapacitado de participar, e aí começa a desfiar aquele rosário de descrença nela mesma, que eu fico assim, gente, para que saiu da cama? Não se promove um elo. E eu digo para vocês que uma das coisas que mais me chama a atenção é o quanto que essas pessoas que se dizem incapacitadas para fazer uma determinada coisa, ao contrário do que elas acreditam, têm toda a capacidade do mundo para realizar. E a gente vê isso na própria instrumentalização de voluntários que a gente tem aqui nas instituições. Pessoas que chegam com essa estrutura psíquica, emocional, com essa crença limitante com relação a elas mesmas, e quando elas começam a se defrontar
com aquilo que as estimula de uma maneira mais eficiente, quando elas se detêm focadas em cima de uma proposta de realização, elas deslancham, elas vão para frente e não é raro, eu digo para vocês, lá na frente encontrar com elas e elas falarem assim, nossa, como foi bom trabalhar com vocês. Não, você não trabalhou conosco, você trabalhou para você, em prol de você. Foi apenas uma alavanca, um estímulo para que você pudesse entender que aquela enxurrada de pseudo-informações que você recebeu não te ajudaram em nada, só encobrir o seu potencial. E a partir do instante em que você focou num propósito que era se sentir bem, participativa, veio à tona de forma organizada, de forma metódica. Então, eu acredito, e você falou muito bem, Robson, que hoje porque hoje a gente tem informação até, sei lá, qualquer canto que você abre, tem uma live, tem um congresso, tem uma intervenção, assuntos diversos, mas não há, a grande maioria de nós, eu me incluo também, porque às vezes me pego passeando por uma enormidade de sites, não se detém naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente vai me motivar. Não adianta quantidade de informação infinita. Vai parecer até jargão que eu vou falar aqui, mas é a qualidade da proposta, né? É o que nós vamos fazer com aquilo, como é que aquilo cala em nossa mente, em nosso coração. Então, é importante que a gente vá mudando esse olhar, porque é dentro dessa perspectiva que nós vamos caminhando juntamente com esses gestores, com esses seres das estrelas que estão aqui num amor fraterno, num carinho pela humanidade, indistinta se é a humanidade terrena, marciana, pleidiana, ariana, independentes, são humanos, né, com características e necessidades diferentes, mas a perspectiva de chegar a um estágio de perfeição e felicidade, né? Eu fico empolgado com isso, Robson, me perdoa que eu começo a falar demais, né? Pois é, minha gente, nosso desafio hoje é superar a nós mesmos, superar as babaquices do dia a dia, superar os desafios, não transformar desafios em lutas, não transformar lutas em guerras. E uma pessoa aí fez uma observação interessante, que depende do olhar das pessoas. Certa feita, o espírito Pai João de Aruanda, ele fez uma demonstração prática, assim, rápida, que vez ou outra eu utilizo isso nas minhas consultas. É que as coisas que nós vemos, muitas vezes, não são a realidade dos fatos, são a nossa interpretação. E ele usou uma figura de linguagem interessante. Imagine você que eu estou com minha mão aqui ligeiramente acima dos meus olhos, ligeiramente. Então, se eu estou olhando para isso aqui que está acima da minha visão, eu vou encontrar isso aqui, esse fato aqui que está ocorrendo, como se fosse o quê? Um desafio ou um problema? Se está acima da minha visão, eu vou ver como um problema. Se eu me levantar um pouco e vejo isso aqui exatamente na mesma perspectiva, já deixa de ser um problema e vai virar o quê? Um desafio. Se eu me levantar mais ainda e ver aqui de cima, a coisa em si não mudou de tamanho nem de intensidade. O que mudou foi a minha forma de ver essa coisa. Então o desafio vai virar alguma coisa qualquer, né? Que eu posso, talvez seja um obstáculo que eu encosto, que eu pule, ou que eu passe a conviver com ele. Então, tudo vai depender da sua perspectiva. Que possamos desenvolver uma visão espiritual mais elegante, mais sadia possível. Embora saibamos da existência do mundo extrafísico, das situações que podem ocorrer e que ocorrem nos bastidores da vida, vamos parar de dizer que tudo é mago negro, que todo mundo está com chip, que todo mundo está obsidiado. Gente, as pessoas têm os seus problemas, as suas lutas pessoais, que nós não sabemos as causas. As pessoas não são assim do jeito que são, apenas porque resolveram
muitos estão infelizes e disfarçando a infelicidade com um sorriso. Muitos estão com problemas sérios, como muitos que estão aqui nos vendo, e disfarçam isso com um abraço, com um sorriso. E tem dia que a pessoa não dá conta, ela ria mesmo, ela chora, ela fica com cara fechada, mas isso porque ela já aguentou 99 vezes rindo enquanto as costas estão com facadas. Então vamos entender que nem tudo é obsessão, não é chip, não é nada. Às vezes é um pai ou uma mãe de família que está lutando para se sustentar. Às vezes é alguém que está sem saber como resolver a dor que ele está sentindo o tempo inteiro e que nós desconhecemos. E muitas vezes nós mesmos somos obrigados a manter aquela aparência de que está tudo bem, para não desanimar os outros que vêm atrás na caminhada. Porque se eles soubessem o que vão enfrentar, muitas vezes desistiriam. E se você está no meio do inferno, caminhando no meio do inferno, não volte atrás. A distância para você voltar é a mesma para você sair, então saia disto. Continue caminhando. Porque este é o nosso desafio. Caminhar sempre. Oi, Marcos. E aproveitando essa aura de saudosismo, né? Porque eu acho que desde a semana passada, quando a gente foi para a casa de Everilda, que na verdade é a casa da sua mãe, né? Em homenagem à sua mãe, nós estamos envolvidos nessa aura assim, gostosa, né? De rever algumas coisas. Você começou com a mensagem do Filho das Estrelas, que é uma mensagem que a gente já tem há bastante tempo, comentou essa dinâmica que Pai João fazia com a gente, você lembra? Né? Pai João, em determinados momentos das reuniões, ele se apresentava e ia propondo para nós técnicas, né, de autoanálise, de autorreflexão. E eu queria tocar em uma, você vai me ajudar, no primeiro momento em que a gente foi fazer a água viva. Você lembra? Ainda lá na sociedade, ainda em construção, em que Pai João nos deu todas as orientações para que a gente pudesse selecionar as ervas, acondicioná-las, pediu que a gente colocasse num grande vaso de barro, você lembra disso? E a enterrássemos ali, depois de um período a gente iria retirar e dar prosseguimento ao processo, né? Só que quando a gente retirou e abriu esse grande vaso de barro, o que a gente encontrou lá dentro, né? Foi um monte de sujeira, né, Robson? E aí ele falou pra gente, deu uma aula maravilhosa do que seja aquela representatividade ali, daquela imundície toda que a gente encontrou ali dentro, que objetivava ser, numa segunda fase, um processo que hoje a gente trabalha com bastante propriedade, que é o energético Água Viva, que é distribuído gratuitamente, tanto gel como líquido. E ele disse que aquilo ali era o interior era das nossas almas, né? A nossa intimidade. O quanto que a gente ainda estava distante de fazer alguma coisa para quem quer que seja, carregando dentro de nós grande carga de sujeira e de imundície. Você lembra disso, Robson? Sim. Mas ele pediu para a gente não desistir. Isso. Né? E, graças a Deus, não desistimos. Não desistimos. Né? Precisamos agora fazer essa vibração. E aí nós convidamos você para se aquietar aí no seu teclado, parar de interagir um pouco e interagir com a mente, interagir com o coração. Você se dá a chance de ser um instrumento das forças soberanas da vida. O mundo precisa de você. Então, que tal agora você se colocar como este instrumento de cura, porque o mundo precisa dessa cura em todas as áreas. Vamos dar nossa pequena contribuição. É só uma contribuição pequena. Mas lembrando Teresa de Calcutá, que ela nos diz que somos apenas uma gota no meio do oceano, do mar, mas esse mar não seria o mesmo se não fosse essa gota. Nós precisamos que você, nesse momento, aquiete e venha participar e conectar com os filhos das estrelas, para que nós possamos
de alguma maneira, exalar o perfume da fraternidade para essa humanidade que necessita tanto de todos nós. Marcos, você faz a doação? Faz você, Robson, porque você faz tão lindo. E você que te evoca a natureza, fica tão bonito. Se você quiser. Pois claro. bem, gente, vamos nos conectar agora com as forças soberanas da vida. Onde nós estivermos, como estivermos, com quem estivermos, vamos irradiar o pensamento, alargar as nossas percepções e evocar a este ser todo-poderoso, evocar as consciências da nossa galáxia, as superconsciências que coordenam o processo evolutivo da nossa Via Láctea. E através desses seres superpoderosos, nós vamos evocar a força do cosmo, a força cósmica, que gerou e que mantém o nosso Sol na imensidão. A essa força cósmica que engendra todo o processo evolutivo. Nós vamos evocar a força do Sol, da Lua, das estrelas e do firmamento. A força da Terra, da Mãe Terra, as forças das águas, dos oceanos, dos rios, dos olhos d'água, a força das pedreiras, das cachoeiras, a força das trovoadas, dos raios, dos relâmpagos, das chuvas, do orvalho, das trombas d'água, a força das campinas, a força que emana da mata virgem, da mata fria e profunda, a força que emana, a força telúrica da terra, que neste momento nos dá energia e sustentação. E vamos pedir agora, em nome das forças soberanas da vida, nós vamos evocar os espíritos superiores, as consciências extrafísicas que nos dirigem. Nós evocamos Alex Arthur, indiano, Joseph Kleber, Jamar, o guardião superior, Vatabi, Kiev, Anton, Dmitri. Nós evocamos, em nome dessas forças soberanas, a força das guardiãs, a força dos pais e das mães velhas, dos caboclos, dos Exus. Nós evocamos a força que está na própria natureza de todos os elementais, das salamandras, dos elfos, das sílfides, dos silfos, a força de todos esses seres da natureza, para que possa passar em torno de cada um que está conectado nesta noite, passar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em torno do seu organismo psicofísico, liberando toda energia densa, negativa e contagiosa, liberando com a força do vento solar em 1, em 2, em 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos pedir a essas forças soberanas, de uma maneira especial, rogando e nos identificando psiquicamente com a consciência, com as consciências de Akhenaton, de Ramontep e os hierofantes do Antigo Egito, para que nos auxiliem a formação de campos de força que nos protejam de toda energia contrária, de toda intromissão consciencial, que possa fortalecer nossa imunidade em alfa, beta, gama, delta e epsilon. E colocando as nossas vidas, colocando nosso coração e a nossa mente, para que essas forças do bem e da luz possam continuar nos utilizando como instrumentos superiores, como instrumentos da paz. Graças a Deus, que vocês fiquem em paz e que levem essa paz para toda a sua família. Isso. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Boa restinho de semana. Estamos de volta a semana que vem. Tchau.